Olá, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Oswaldo Abraão e hoje vamos iniciar uma série chamada Auditoria Escalonada. Mas o que seria uma auditoria escalonada? A auditoria é simplesmente uma ferramenta de avaliação de desempenho. Escalonada é a maneira como ela vai alternando, no nosso caso, entre os avaliadores hierarquicamente. Mas fique tranquilo, a técnica de auditoria escalonada é baseada na simplicidade e, se aplicada com interesse e disciplina, você vai se surpreender com o resultado. Nosso objetivo nessa série é usar essa técnica para a implantação das ferramentas do Just-in-Time no seu processo. Uma breve definição do Just-in-Time, também conhecido como JIT. É um sistema que tem por objetivo produzir somente a quantidade necessária com qualidade, sem estoques intermediários e de forma rápida, levando o produto até o cliente no tempo necessário. O objetivo do Just-in-Time é reduzir ou mesmo eliminar os desperdícios em toda a cadeia produtiva. Então, para que se consiga atingir esse objetivo, é preciso muita disciplina e também vai ter-se a necessidade de uso de algumas ferramentas que levem a um processo de melhoria contínua. Ferramentas do Just-in-Time: Housekeeping, 5S também, Kanban, Kaizen, Setup rápido, qualidade na fonte, Pokayoke, manufatura celular, manutenção produtiva total e atividade de pequenos grupos. Nesta primeira série, vamos ensinar passo a passo meios para avaliar e orientar a implantação da ferramenta 5S. Bom, para começar, você tem que divulgar os objetivos básicos do programa 5S entre os participantes. Essa divulgação deveria ser por meio de algum curso, para que as pessoas tenham conhecimento dessa ferramenta. Mais adiante eu vou deixar alguns exemplos do que poderá ser ministrado, mas vão ser só assim uma passagem rápida, porque não é o nosso foco. Nosso foco não é o treinamento no 5S. Então, no primeiro passo, o programa 5S é uma proposta que visa reeducar as pessoas, recuperar valores, buscar melhoria nos ambientes, aumentar a produtividade e não descuidar da saúde e da segurança, mas acima de tudo, buscar a conscientização das pessoas para boas práticas no seu dia a dia. Vantagem de se aplicar o 5S: ocupação de menos espaço, espaço para outras coisas, eliminação do excesso de ferramentas, formulários, gavetas, armários, depósitos, etc. Descarte de objetos, modelos e equipamentos obsoletos. Ganho de tempo na procura e localização de materiais. Queda constante nos níveis de desperdício. Melhora no ambiente de trabalho, tanto físico como de relacionamento. E o baixíssimo custo de implantação. Conforme comentado anteriormente, você deverá treinar os participantes na ferramenta 5S. Para isso, existe um farto material sobre o assunto, bastando pesquisar. No entanto, vamos passar rapidamente alguns tópicos sobre o assunto. O primeiro S é o SEIRE, senso de seleção e de utilidade. Separação do que serve e do que não serve, com a eliminação do que não serve. É o SEITON, é o segundo S, senso de organização. Organização do que serve, tendo como critério o seu uso funcional. Uso toda hora, uso todo dia, uso de vez em quando. Essa parte é muito importante, para que você tenha assim, se ele for usado constantemente, tem que ficar ao alcance das mãos. Se ele for usado ocasionalmente, próximo ao local de trabalho. Se ele for usado raramente, fora do local de trabalho. O terceiro S é o SEISO, senso de limpeza. Ter como base da limpeza a inspeção detalhada e completa. O quarto é o SEIKETSU, senso de saúde, zelo e cuidado. Manter os hábitos desenvolvidos nos 3 S anteriores, tendo como base o gerenciamento visual e a padronização. E o quinto S, o SITSUKI, senso de autodisciplina, praticar espontaneamente e continuamente os 4 S anteriores, reiniciando o ciclo. Bom, algumas considerações sobre os 5 S.
ele tem rápido retorno à situação anterior, tão logo os esforços sejam diminuídos. Para evitar isso, devemos tratar os 5S com frequência. O programa 5S é viabilizado através de coisas, regras e procedimentos óbvios e simples. Entretanto, as pessoas deverão estar convencidas de que a realização do óbvio e da simplicidade é que farão a diferença entre um bom e um mau ambiente. Bom, considerando que o pessoal já esteja devidamente treinado, a seguir vamos mostrar a aplicação prática de auditoria escalonada para 5S. Passo 2. Questionário. Depois de entender os princípios básicos do 5S, iniciar uma avaliação preliminar feita pelo próprio responsável da área. Uma autoavaliação. Uma autoavaliação. Usando um questionário apropriado. No caso aqui, eu tenho um questionário como exemplo. Um questionário de avaliação de 5S tem aqui os 5S, né, o Seiro, o Seiton, o Seisu, o Seiketsu e o Shitsuki. Então aqui os 5S. Para cada S tem 5 questões, 5 assuntos, né, para cada S. E itens a verificar, 5 também. Para cada questão, um item a verificar. E você tem depois notas e observações. As observações serão as não conformidades encontradas relativo à pergunta feita, ao item verificado. E as notas vamos explicar logo abaixo. Então, as notas serão dadas de 0 a 4. Se for 0, a condição totalmente fora do padrão. Nota 1, várias correções devem ser feitas. Nota 2, algumas correções devem ser feitas. Nota 3, aceitável com pequenos comentários. E nota 4, comentários de correção. Sem comentários de correção. Bom, são 5 S. Para cada S, são 5 perguntas e o valor máximo das notas é 4. Portanto, a pontuação máxima para cada S é 20 pontos. Então, você faria a somatória de cada S, que vai dar no máximo 20 pontos. E aí, o resultado é, até 10 pontos, a situação está ruim. De 11 a 15 pontos, a situação é regular. De 16 a 20 pontos, a situação está boa. Continuando, então aqui você indica o processo avaliado no questionário. Por exemplo, vamos dar um exemplo da montagem. Indicar no lugar específico, por exemplo, na montagem, a célula de montagem número 10, ou número 1. Para iniciar, o próprio responsável da célula, no caso de montagem número 10, deverá preencher o questionário com a situação de não conformidade encontradas. E também dar notas representativas para cada item de cada S e sempre tirar fotos das situações de não conformidade encontradas. Isso é muito importante. Fotografar a situação de não conformidades encontradas. Passo 3. Painel ilustrativo. Preencher um painel ilustrativo com o resultado da somatória das notas de cada S, indicando bom, regular ou ruim, conforme definido no questionário preenchido. Esse painel poderá ser em uma planilha e depois de impresso fixado em lugar visível. Preferivelmente, conseguir um quadro grande, ao invés de uma planilha, um quadro grande, existem no mercado vários tipos de quadro, para melhor visualização dos resultados. Ou ainda transmitir em um monitor de TV. Aqui eu tenho um exemplo de um quadro, tipo de planilha, né? Só como exemplo. Então aqui, pelo nosso exemplo, fizemos uma auditoria de acordo com o nosso questionário e obtivemos um resultado como regular, ruim, regular, regular. Nesse caso, as questões que estão fora do padrão devem ser tratadas. Bom, passo 4. Registro das ações corretivas. O próximo passo seria usar um formulário para registrar cada uma das não conformidades apontadas, as ações a serem tomadas para a solução e os responsáveis pelas ações e os prazos para a implementação.
Então tem aqui também um exemplo de registro de falha. Esse registro de falha para que se tome as providências com relação às não conformidades encontradas. Então aqui tem um exemplo, problema de equipamento relativo à segurança. No nosso exemplo, José da Silva, local montagem na célula 1, e a falha encontrada foi óleo acumulado na base da máquina. Aí é feito uma análise da situação para descobrir a causa. No nosso exemplo aqui, a causa foi retentor da bomba hidráulica ressecado. E aí toma-se uma ação para resolver o problema. A ação tomada no nosso exemplo é troca do retentor de bomba e limpeza da área. O resultado disso, base da máquina limpa e sem acúmulo de óleo. Esse é um exemplo, né, de registro, que você pode usar esse tipo de exemplo, ou você criar o seu próprio exemplo, ou adaptar isso aqui para a sua necessidade. Passo 5. A implementação agora. Após implementar as ações corretivas, tirar novas fotos e comparar com as fotos do início. Fazendo um paralelo antes e depois com as fotos tiradas. Repare, na implementação das melhorias deverá ter um prazo de 2 a 3 semanas. Após isso, uma nova auditoria deverá ser iniciada. Então nós aqui demos um exemplo de uma nova auditoria. E aí no nosso exemplo aqui, o processo que estava com 3 regular e 1 ruim, após a resolução das não conformidades, né, resolvidas, no nosso exemplo passou a ter 4 bom e 1 regular. Então a melhoria substanciosa. Bom, passo 6, entendendo o escalonamento. A primeira auditoria é realizada pelo próprio colaborador da área, conforme já foi explicado e dado o exemplo. Após isso, depois de tratado as não conformidades, é dado um prazo de 2 a 3 semanas para esse tratamento, e após isso é feito um escalonamento que irá para um nível imediatamente superior. Então, do responsável da área, o escalonamento seria feito para um nível hierárquico acima. No nosso exemplo seria um nível acima no cargo, seria um líder. Então o líder faria novamente o questionário, daria notas, colocaria no quadro o resultado e novamente trataria as não conformidades, para depois escalonar para um outro nível, que seria o encarregado, depois o mestre, depois o gerente, e assim sucessivamente. Então, quando for definido, após a primeira auditoria, deve-se reiniciar o programa a partir da fase 2, e ir escalonando um nível hierárquico, como foi explicado, até atingir entre 90% e 100% de bom em cada um dos S's. E aí, o interessante seria repetir o programa pelo menos uma vez por ano. Bom, reconhecimento. Sempre após o atingimento das metas, fazendo um programa de premiação. Os prêmios poderão ser chaveiros, relógios, panelas, squeeze ou simplesmente um diploma de participação. Bom, saiba que a simplicidade desse programa pode trazer um resultado tão surpreendente que irá mudar a sua vida profissional e o rumo da sua empresa. Então, se você pretende implementar esse programa, tenha foco, disciplina e determinação. Com certeza, sua jornada será um sucesso. Bom, a nossa ideia, a próxima etapa seria a auditoria escalonada na manutenção produtiva total. Você pode entrar em contato, tem aqui o nosso e-mail, familiaonlinesbc@gmail.com, tem a nossa página na internet, também aqui indicamos nossos parceiros de compras, né? E o Urbano JJ, que é um site de podcasts interessantíssimos. Antes de terminar, eu queria deixar uma observação. Essa auditoria escalonada não deverá ser confundida com a auditoria escalonada que se chama Kamishibai. O Kamishibai é muito parecido, é bastante parecido, só que usa cartões e é um processo um pouco diferente. Eu acho esse processo mais simples, né? Mas se você tiver interesse em saber,
pode entrar em contato também. E uma próxima apresentação podemos passar a fazer também do Kamishibai. Tá bom? Deixe seu like, inscreva-se no nosso canal. Um abraço a todos e até a próxima.